Então, nesta noite, nós estamos aqui, mais uma vez, 88 anos da igreja. Olha que bênção, 88 anos. Tenho certeza que essa igreja passou por várias etapas. Logo no início, ao meado, e agora bem distante, aos seus 80 anos, tem amadurecido muito e tem feito muito em prol do reino de Deus. E esperamos que continue fazendo, porque assim nós recebemos do Senhor: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Alguém confunde que é a missão do missionário. Não, é a missão da igreja, de todo crente, todo remido, ele pregar o evangelho para o seu vizinho, na escola, no seu trabalho, por onde estiver, por onde andar, anunciar o evangelho. E tenho certeza que assim nós estamos orando uns pelos outros. Me lembro também de que quando preguei aqui a primeira vez, então eu queria conhecer a nossa irmã, esqueci o nome agora, nossa irmã Leia, esqueci o nome, nossa irmã Leia, porque quando eu me converti de pouco lá em Divisório, a igreja que fez agora 106 anos, então estava pregando lá o José Bochá, e eu lembrei desse nome. Então quando eu cheguei aqui, o irmão Darcy me levou na casa da Leia, ela já morava aqui em cima, e ela falou: por que você não me conhece? Eu estou orando por você há 22 anos. Eu falei: mas como? O senhor estava em um lugar, você estava pregando, eu estava de carona, acabou de pregar, você foi para a porta, mas a pessoa me deu a carona, falou: nós temos que ir embora agora, então eu não despedi de você. Mas ela foi lá e pegou um caderno e me mostrou meu nome. Minha mãe de oração. Já tinha 22 anos e eu não o conhecia. Irmão, este é o trabalho da igreja. Talvez não é aquele que sobe no púlpito, aquele que é apresentado, aquele que fala, mas aquele que está em oração, ainda que é muito sutil, mas é um trabalho que deve ser feito por toda a igreja. E como eu fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que a irmã orava para mim há 22 anos, sabe? Por isso que eu sou feliz assim. E não é só ela, muitos irmãos, muitas pessoas têm orado por nós. E nós estamos ensinados, né? Orar uns pelos outros, estar sempre em oração. E então o que nós desejamos para esta igreja: continua nesse ministério, pregando a palavra, testemunhando, para que nós possamos mostrar a diferença, mostrar o amor cristão, o amor de uns para com os outros, a nossa união. Como é bom ver aqui unido, né? O coral daqui, o coral lá do Valão. Isso é muito bom. Lá no céu, nós não vamos ter apenas um coral só, vai ser todo mundo, todos remidos. Lá ninguém vai reclamar que o quarteto não vem, que está com a goela ruim, não. Lá não, lá vai todo cantar afinado. E lá nós vamos cantar um hino que você nunca cantou. Nós vamos cantar um hino inédito, porque lá não existe idioma que nós temos aqui. Lá o idioma, ele é um idioma divinal. Portanto, quando foi lá Nabucodonosor, ninguém soube ler o que estava escrito na caiadura da parede, porque a tradução ali era fiel. A tradução ali não era português, não era chinês, não era americano, mas a tradução ali era celestial. Somente o homem de Deus, Daniel, que pôde ler o que estava escrito ali. E no céu só vai cantar o hino inédito aqueles que são cristãos, aqueles que já tiveram a nova vida e nessa atmosfera, ao passar os umbrais celestiais. O resto mortais nosso, esse pó que nós somos, essa vida que é corruptível, que corrói, vai ficar aqui. E nós vamos entrar num corpo incorruptível e estar lá juntamente no trono do Senhor, cantando e louvando para sempre. Lá no céu não vai ter pregador, lá no céu não vai ter quem vai orar, porque pregar para quem todo mundo já converteu no céu. Orar para quem? Lá não tem enfermidade, lá não tem dificuldade, né? Lá tudo se acabou. Então nós vamos louvar e exaltar o nosso Deus. Enquanto aqui, irmãos, nós passamos a peripécia da vida, nós passamos por alguns dias difíceis, como por exemplo, quero confidenciar para os irmãos, nós estamos passando esses dias na nossa casa meio triste, mas confiado no Senhor. A minha netinha dos 8 netos, a minha netinha de 5 meses, ela não está passando bem, nasceu prematura, já fez 5 meses o dia 11, e ela esteve no hospital, internada assim que nasceu por 30 dias. E agora ela não quer mamar,
ela não quer comer, né? Mas nós estamos orando, estamos amando muito pouco. Fiquei sabendo que Itaperuna aqui tem um nutricionista, eu não sei quem trata disso, gastro. Tem alguns irmãos aqui, acho que eu estou vendo alguém aqui, eu falei com ela, minha filha, a minha nora, olha, no Rio de Janeiro tudo bem, mas é muito longe, é muito difícil, quem sabe nós tentamos para Muriaé, tentamos para Itaperuna, mas nós estamos orando por quê? Aqui tem bons médicos, mas em todo o território planeta Terra existe o médico dos médicos, Jesus Cristo, que opera junto com nossos médicos aqui na Terra, mas ele é o superior. Vamos orar. A minha netinha chama Amanda, o mesmo nome da minha esposa, nome da avó. Então lembre em oração para a Amanda, que Deus possa estar abençoando, tá bem? Que Deus possa estar abençoando. Nós vamos falar nesses dias a respeito de restauração. Talvez não se confunda ou tenha um pouco de medo quando fala em restaurar, quando fala essas coisas, acha que a gente tem que subir lá para o monte, nós temos que falar aquilo e tem que ser diferente, tem que pular, tem que apagar a luz. Nossa cidade é assim, tem que apagar a luz, tem que ter luz vermelha no salão e tudo mais. Restaurar é quando nós buscamos os valores perdidos, quando nós buscamos os valores celestiais e quando nós restauramos aquilo que nós começamos há 88 anos atrás, talvez no caminhar da vida, nós perdemos, até mesmo da igreja, até mesmo o sistema mundano que hoje nós temos, nós vivemos dentro de um sistema, talvez nós perdemos alguns valores espirituais. E nós temos que restaurar, nós temos que buscar novamente, nós temos que trazer para junto da igreja. Porque às vezes a igreja vai desacostumando e vai se empoeirando com o sistema e de repente nós esquecemos daquelas coisas valiosas que nós temos. Daquilo que nós começamos há 88 anos atrás, quando nós saíamos para a cidade fazendo ar livre, quando nós enchia lá na minha terra, em Muriaé, um caminhãozinho Chevrolet, não sei que ano lá, aquele bicudinho, eu fiz banco, nós sentados dentro do caminhãozinho, lá 80 pessoas. Quase um no colo do outro. Hoje não. Se não tiver um bom Corolla, e mesmo assim tem que ser asfalto. Se tiver terra, não vai sujar o carro. Não vai dar. Nós não saímos para a rua para anunciar o evangelho. Nós não temos esse altruísmo que nós temos, que deveria de ter para pregar o evangelho. Mas graças a Deus que ainda encontra igrejas, homens e mulheres de Deus fiéis, que têm coragem de pregar, de falar do evangelho. Estava vendo a nossa cidade lá, um jovem que foi acidentado, e então ele ficou por muitos dias, o mestre vai morrer, e não sei quanto tempo ficou, e aquele moço disseram que ele ressuscitou, mas não, ele não ressuscitou, mas o Senhor recuperou ele, e quando ele saía do hospital, a igreja fez uma pregação ao ar livre na porta do hospital, onde o irmão ajoelhou, lá naquelas terras, naquela pedra quente, e orou e agradeceu a Deus pela vida daquele jovem. E é isso que nós precisamos mostrar ao mundo que nós somos diferentes, mostrar ao mundo que aqui nessa podridão, nesse mundo, nesse sistema mundano e diabólico que nós vivemos, aqui tem uma coisa de preciosa que pertence ao nosso Deus. E um dia ele vem buscar e vai tirar essa joia, vai tirar essa coisa de mais valor que tem aqui, ainda que está nesse vaso de barro. Mas nós vamos sair e vamos estar com o Senhor para sempre. E é nós que temos que demonstrar, valorizar aquilo que nós temos, porque foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos, como diz o salmista aqui. E então, olhando aqui, falando sobre restauração, precisa de que muita oração, muito amor, muito trabalho, muita dedicação, precisando despir de muitas coisas, deixar muitas coisas e tomar as prioridades de Deus para que possamos vencer. E nessa restauração que nós vamos falar aqui, no livro de Neemias, então nós vamos ver um homem de Deus, nós vamos ver um homem altruísta, um homem que pensava no outro. E às vezes nós fazemos nosso próprio mundozinho e nós não saímos dali. Mas nós temos que pensar lá fora, nós temos que pensar no outro que não tem o conhecimento que nós temos, nós temos que pensar naquele que está distante, ele precisa caminhar, talvez ele está parado,
Ele não está conseguindo e nós temos que procurar a restaurar essas pessoas, buscar essas pessoas, ajudar, dar a mão para que eles possam chegar até o destino certo. E às vezes depende apenas de um puxar de mão. Talvez depende apenas de um abraço, de uma oração. Talvez depende de um convite. Isso é muito bom. E às vezes nós temos esquecido disso. Esquecendo aqueles que estão ficando para trás. Eu quero chegar na frente, importa eu estar lá. Talvez ao invés de nós sermos altruístas, então nós somos egoístas, nós queremos somente para nós. E eu vi uma reportagem esses dias de uma corrida de criança, de criança. E o Senhor Jesus falou que nós temos que aprender com as crianças. Sede como uma criança. Então, naquela corrida, eles fizeram aquela maratona, era muito, eles foram correndo, e cada um que foi vencendo, então ficou duas meninas, para disputar o prêmio maior que tinha. E quando foi no dia, então eles fizeram aquele caminho onde ficar alagada, e eles fizeram ali, colocou uma fita de fora a fora, para que uma não atrapalhava a outra correr. Então, quando elas se posicionaram para fazer a largada, então as famílias, estava uma família de um menino de um lado, a família do outro, e aquela família dizia para a sua filha: corre, você tem que chegar primeiro, você vai ganhar o prêmio, você vai subir no pódio, e você que vai ficar com tudo, e aquela menina de orelha em pé, e a outra família dizia para a outra também. Mas começou a largada, e começou a correr, e de repente uma daquelas meninas ficou para trás. E aquela menina correndo na frente, os pais: corre, avança, você não está longe da chegada, vai. E quando aquela menina viu que ela estava bem longe, e ela olhou para trás, ela viu a sua colega. Nada mais e nada menos. Ela ultrapassou a linha da sua corrida, e ela voltou e pegou na mão daquela sua colega. E ela: vamos, e correram junto, e ela abraçou. E ela chegou, levou a sua colega junto. E os pais ficaram tristes. E ela disse assim: meu pai, jamais eu teria alegria de chegar aqui no pódio, mas deixar a minha amiga, a minha coleguinha para trás. Nós vamos alegrar com o prêmio, nós vamos compartilhar. Irmão, nós estamos vendo a chegada da nossa corrida, mas nós estamos vendo muita gente para trás. Muitos irmãos que cansaram, joelhos trópegos, e às vezes nós não temos coragem de voltar e pegar na mão e levar, e não ser altruísta para aquela pessoa. E às vezes a igreja está esquecendo disso. Mas nós vamos ver aqui neste livro de Neemias, apesar do livro muito antigo, mas ele está sendo muito atual para nós hoje. Esse livro, ele ensina, eu estava olhando aqui alguma coisa. Então este livro de Neemias, eu não sou de escrever, não. E quando eu escrevo, eu não sei ler o que eu escrevo. Mas, então, Neemias, ele quer dizer consolador. Aquele que consola. Então, Neemias, ele fez uma restauração. E neste livro de Neemias, nós vemos os valores que tinha sido perdido. Os valores que precisava de recuperar. Como nós dissemos aqui, de restaurar aquele valor. Esse livro nos ensina que nós estamos dentro de uma sociedade enferma. E nós precisamos levar o remédio. E o remédio nós temos em nossas mãos. Não é tão caro assim. Como na nossa cidade, um irmão lá contraiu uma enfermidade. E cada dose de remédio são 3. Já conseguimos. A primeira fica por R$164 mil. Cada um, são 3. Mas esse remédio, para nós recuperar essas pessoas que estão longe de nós, longe de Deus, longe da salvação, nós temos em nossas mãos, é a palavra de Deus. Aquela que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós temos em nossas mãos com fartura, e nós não estamos doando. Às vezes nós doamos dinheiro para comprar o remédio, gota, o comprimido, não sei, mas nós não doamos a palavra de Deus para aquele. Nós estamos com vergonha
de pregar a palavra, porque estamos numa sociedade enferma e nós não queremos tomar compromisso com isso. Nós não queremos falar, não queremos agir. Também esse livro ensina nós a planejar o nosso trabalho. Nós vamos ver aqui como Neemias planejou o seu trabalho entre homens, mulheres e crianças e todos aqueles que podiam trabalhar para o Senhor. E a igreja não é diferente. Nós temos aqui homens, mulheres, pessoas mais de idade, pessoas mais novas, crianças, para trabalhar. E nós vemos também aqui que nós aprendemos a lidar com a oposição. Neemias, ele lidou com uma grande oposição. Quando os samaritanos convidou ele para que fizesse aliança com ele, chamou ele lá no vale de Ono para que ele descesse. Ele disse assim, olha, eu não posso descer. Eu não posso descer. Porque desceria eu enquanto deixasse meus irmãos aqui. Estou fazendo uma grande obra e por isso eu não posso descer, irmão. Nós temos uma grande obra em nossas mãos, que doutor, muito especialista, muitas pessoas, muito estudado não pode fazer, mas nós podemos. Porque é pregar a palavra de Deus. Então eu estou fazendo uma grande obra. Nós temos uma grande obra, que é a pregação do Evangelho, para nós pregar até o dia do arrebatamento da igreja. E essa igreja tem pregado por 88 anos. Vamos continuar até que o Senhor dê ordem para nós. Então, lidar com a oposição. Quando ele foi convidado para descer em um lugar daquele, ele podia ir. Ele era um homem. Ali compunha as pessoas para tratar dos negócios. Olha, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra, por isso não posso descer. Então, a oposição nos convida, nos oferece muitas coisas. Mas tem momento que nós precisamos dizer não à oposição. Devemos dizer não. Também lidar com a conspiração. Hoje o mundo vive numa conspiração. Conspirando contra Deus, contra os servos de Deus, contra homens e mulheres e crianças que defendem o Evangelho, defendem família, defendem o bem. Nós precisamos saber lidar com isso também. Então lidar com toda a faixa etária da igreja, como eu disse. Quinta-feira passada nós tivemos mais uma das nossas reuniões, que nós chamamos da terceira idade. Lá em Muriaé tem o bairro Santana, eles chamam da melhor idade. Ah, será? Será que depois dos 70 tem a melhor idade? Eu preferi falar mais a verdade, né? A terceira idade. Mas é a melhor idade, sabe por quê? Nós estamos chegando mais perto do céu, né? A cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que eu subo ao céu. Então, nos nossos dias, nos anos da nossa vida, nós estamos caminhando, nós estamos no corredor da morte. E lá no final do corredor da morte, dessa morte física, nós damos entrada na vida eterna. Então, vale a pena nós caminhar no corredor da morte, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Não tivemos muitas pessoas, não. Nós tivemos lá 22 pessoas, idosos, né, que tira aqueles momentos às 5 horas da tarde para orar para a família, para orar para a nação, para orar para os nossos motoristas que saem por este mundo afora, orar por aqueles que estão enfermos, orar para os crentes, aqueles que estão longe, que precisam de dar as mãos, convidar para que eles possam vir, para que eles possam ingressar juntamente conosco. Então, este homem que nós disse que é Neemias, ele é chamado aquele que consola. E nós vamos ver aqui alguma coisa que nós temos aqui. Nesse livro de Neemias nós vamos ler um pouco e nós vamos ver se nós dividimos aqui em 3 partes. A primeira, Neemias ora na Pérsia para a restauração de Israel. Depois nós vamos ver Neemias, ele mandado a falar em Jerusalém. E depois nós vemos Neemias chega para trabalhar em Jerusalém. Veja bem, ele estava orando, ele estava falando e ele estava trabalhando. Essa é a nossa missão. Eu me lembro, né, de um grande missionário, quando foi enviado pela igreja como missionário. Então ele disse, Senhor, eu quero fazer a minha primeira oração, depois de enviado pela igreja. Quando os irmãos impuseram as mãos sobre ele, então aquele irmão fez a sua oração, ele fez 3 pedidos. O primeiro pedido ele fez assim, Senhor, deixa-me trabalhar na tua obra. Segundo, Senhor,
ensina-me a trabalhar na tua obra. Senhor, faça com que eu possa trabalhar na sua obra. Todos os 3 pedidos dele, ele queria trabalhar na obra do Senhor. Neemias então estava orando, ainda que ele estava na peça, mas ele orava por Jerusalém. E nós vemos ele agora, falando em Jerusalém, com os irmãos ali, e vemos ele trabalhando. Ele não somente orou, falou, mas ele também trabalhou em prol do Evangelho. Irmão, todos nós recebemos um dom de Deus. Todos nós temos um dom. E Paulo disse, olha, procurai com zelo os melhores dons. Então, se você não tem dom de pregar ou de orar alto, você ora em secreto. Você tem dom de convidar alguém, de visitar alguém, de convidar alguém para vir à casa de oração. Então, nós recebemos este dom. O nosso dom é trabalhar, ou de uma maneira ou de outra. Então, vamos ver aqui, Neemias capítulo 1, versículo 1 a seguir. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com algum de Judá. E então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram, olha, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Eles estão em grande miséria, em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Nós vamos ver esses alguns dias no calendário judaico, que foram 4 meses de oração, de jejum, que ele fez para o povo. E então estive ali jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse, Senhor Deus do céu, Deus que grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Na sua oração, ele não falou do pecado de Jerusalém, do pecado de Judá, mas ele falou dos seus pecados. Ele não conhecia Jerusalém, ele nasceu no cativeiro, mas ele incluía ele como nação, como igreja, vamos dizer assim, porque o Velho Testamento é a sombra da igreja que nós temos hoje do Novo Testamento, porque nós pecamos. Primeiro ele diz que eles pecaram, e agora nós temos pecado. Nós temos procedido corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, e nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, Senhor, que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo que se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Hoje, talvez, parte da igreja estão espalhados no mundo, no sistema mundano, porque transgrediram a ordem e os mandamentos de Deus. Opa! Rapaz, esse copo é meio grande para aqui, hein? Opa! Viu? Depois de um bom exercício. Depois que eu cansei ele, aí ele saiu. Então, porque eles transgrediram, então eu espalharei por entre os povos. Mas, se vos converteste, aqui está a chave. Se converteres. Quando nós erramos um caminho, se nós não fizermos uma conversão, se nós não fizermos uma rotatória e voltar a procurar o caminho certo, cada vez nós vamos distanciar.
E então se converterdes a mim, e guardar os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá eu os juntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo, que resgataste poderoso. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo. Ele pediu, Senhor, que atendesse a sua oração ao servo. E a dos teus servos, ele colocou o servo para orar. Nós temos que orar e colocar a igreja para orar, convidar a igreja para orar. Orar é falar com Deus, né? Ler a palavra é o alimento da alma, e a oração é o respirar da alma. Quando nós alimentamos, então nós vamos respirar, e nós respiramos a oração. É isso, é que dá vida à nossa alma, a oração ao Senhor. E a oração dos teus servos e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Hoje é a maior enfermidade do ser humano, é a falta de temor a Deus. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e lhe dê mercê perante este homem. Este homem, ele estava falando do rei, do qual ele era empregado, do qual nós vamos ver, ele era copeiro deste homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Somente para fazer uma chave, aqui no versículo 8, a última parte. Aliás, desculpa aqui. Versículo 8. E o rei mas deu, porque a boa mão de meu Deus era comigo. Neemias sentia que a boa mão de Deus era com ele. Será que nós temos esse sentimento? Será que nós temos visto na nossa vida, em todos os nossos trama, tudo que nós passamos, será que nós temos visto a boa mão do Senhor conosco? Neemias, ele teve essa prova. Ele viu que ainda que ele era como escravo, o Senhor levou ele a ter um dos maiores trabalhos perante o rei, porque ele era copeiro. E o copeiro teria que ser um homem de confiança. Então era um cargo muito alto e de confiança, que o rei, ele teria que confiar naquele homem como copeiro, aquele que provava o alimento para ele. Porque naquele tempo, aquelas guerras, era muito comum eles envenenar as pessoas da comida, especialmente os reis. E então Neemias era aquele homem que talvez, apesar dele estar ali, além de ser um judeu, além de ele estar como escravo, nasceu ali, mas o Senhor tinha levado ele até ele galgar este ponto de estar na presença do rei. Porque quando foi necessário de Judá, de Israel, de ter alguém que pudesse elevar e tirar ele daquela pobreza que ele estava, daquela miséria, eles teriam lá um homem diante de um rei que podia fazer muita coisa para Judá. Porque Judá estava cercado dos inimigos que procurava atrapalhar, a derrubar os seus muros, a queimar as portas, a fazer tudo trança, como nós vemos essas guerras por aí afora. Ele não jogava bomba, mas ele ia com marreta, quebrava de noite, entrava e fazia tudo aquilo. E então ele estava ali perante o rei. Mas como eu disse, ele tinha na hora do jantar ou qualquer comida que levava para o rei, então primeiro ele provava, se tivesse veneno, quem morria? Não era o rei, era Neemias. Mas a boa mão do Senhor estava com ele. Ele era o homem de confiança que estava ali, que Deus tinha colocado, porque ele era um homem altruísta, era um homem de oração, ele era um homem que ele tinha prazer na sua nação, apesar de não conhecer lá o local, mas ele conhecia pelos pais, pelos avós, por aqueles que contavam as histórias, como Deus tinha feito com ele. E então Neemias estava lá. Então nós vamos agora ver aqui, voltando no início, o que aconteceu. Neemias estando lá, na Pérsia, dentro de um palácio, então para ele, vamos dizer assim,
se ele tivesse um bom emprego lá como ele tinha, será que ele ia lembrar dos seus avós, dos seus antepassados que estavam lá? Ele estava gozando, ele tinha tudo. E ele podia dizer, mas eu nasci aqui no cativeiro, eu não pequei lá como meus pais. Pecaram lá? Não, mas disse, olha, eu e meus pais pecaram diante de ti. Por nação ele tinha pecado. Ele tomava as mesmas dores e os mesmos sentimentos, e ele via que ele também tinha culpa no cartório, porque como nação, eles tinham voltado para trás. Ele estava adorando outros deuses, ele tinha deixado o Senhor e entrado num sistema mundano, se misturando com as outras nações. Eu disse aqui que nós precisamos saber lidar com a oposição. Tem coisa que nós precisamos dizer não. Como o nosso hino, parece 158, né? Ao mundo e ao pecado, sempre um forte não para o pecado. Mas hoje talvez as pessoas tenham enfrentado e não têm tido coragem, não têm tido força para dizer não para o pecado. Compartilha com o pecado. Isso é muito sério. Isso traz muito prejuízo. Mas Neemias agora, ele estando ali dizendo assim, olha, estando eu aqui no ano 20º, estando na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com algum de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Neemias, quando chegou ali os seus irmãos e mais alguém, ele não foi perguntar como estavam as festas lá em Judá. Não foi perguntar como estava a situação financeira. Como estava lá o sistema daquele local, daquele país ali. Mas ele quis saber como estavam os seus irmãos. Como estava a sua família. Como estava a sua descendência. Será que nós temos preocupado com nossos irmãos? Aquele que há meses, há tempo, nós não vemos adentrar por essas portas. E sentar nesses bancos. Que sentaram há 88 anos atrás. Que sentaram até há pouco. Aonde estão? Eles estão longe. Nós precisamos voltar e tomar pela mão. Nós precisamos orar. Porque eles transgrediram a ordem do Senhor. E nós somos responsáveis por isso. Nós temos que avisar. Ezequiel disse que se nós ver o pecado e nós não denunciar o pecado, então nós trazemos culpa de sangue em nós, porque nós não falamos. Infelizmente, irmãos, talvez não queremos dizer, julgar o irmão porque ele está fraco, ele está longe. Não, nós também somos homens sujeitos às mesmas coisas. Mas nós temos que ser altruístas, nós temos que colocar na brecha, nós temos que colocar, defrontar com isso, saber lidar com a situação. Saber lidar com as coisas que são oposição. E eles precisam ajuda. E se olha como está, ele apenas não queria saber como estavam os seus irmãos lá em Jerusalém, mas ele tinha sentimento para eles, ele queria ajudá-los, ele queria fazer alguma coisa, ainda que ele tinha um grande compromisso como copeiro do rei, ele precisava estar ali, o rei confiava nele, e ele era aquele chefe que estava ali à frente. Mas ele também sentia que ele precisava deixar toda aquela mordomia, deixar tudo aquilo, aquelas iguarias de comida que ele tinha ali, mas ele tinha que voltar lá em Jerusalém. Ele tinha que voltar lá na sua pátria, juntamente com o seu servo, para provar não o alimento do rei, não uma comida boa, mas para provar, quem sabe, uma água, talvez até suja, para provar a ameaça de pessoas, maus trato. Mas ele sentia que ele precisava de fazer alguma coisa. Irmão, quando nós olhamos talvez para a igreja, nós podemos perceber e ver muita coisa, mas nós podemos fazer uma vista grossa e deixar para lá. Apesar de conta, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas também a Bíblia diz, levai as casas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Deixar para lá é muito fácil, mas levar as casas uns dos outros é muito difícil. Mas é um trabalho que nós precisamos fazer. E tenha certeza que a igreja está fazendo isso. Se não estivesse fazendo, a igreja não estava repleta, como está aqui. A igreja não estava permanecendo a sua corrida, a sua maratona de 88 anos. Mas eles têm feito isso. E agora ele procura saber, olha como está lá.
os meus irmãos? E aí a resposta, quando nós perguntamos a alguém, até mesmo uma pessoa que nós conhecemos, que está longe, que ele está enfermo, olha, como vai o fulano? E às vezes nós recebemos uma dura resposta. Eu me lembro lá na roça, tinha um senhor assim, ele era muito simples. E naquele tempo era muito difícil, onde a gente morava, até ir no hospital, não tinha condução. Então ele chamava Manuel, e o outro chamava sou Arthur Marra. E o Arthur Marra está no hospital muito ruim. E a família não podia ir, não tinha condição de ir. Então aquele homem, o seu Manuel, falou, eu vou lá visitar ele. E ele foi lá no hospital, chegou lá, ele estava todo entubado. E então, quando ele chegou lá na roça, eles perguntaram assim, seu Manuel, como vai o Arthur? Você, rapaz, o Arthur está lá e está pelejando para morrer. Ele estava com tanta fiação lá, ele está lá pelejando para morrer. Olha que situação, que recado. E às vezes nós perguntamos, como está o fulano? Ih, rapaz, o fulano não está na igreja mais, o fulano está desanimado. Nós temos que ir lá, nós temos que ajudar. Era isso que ele estava falando, olha aqui, Neemias, olha, aquele restante, está aqui no versículo 2, no finalzinho aqui. E disseram, os restantes que foram levados para o exílio se acham lá na província, lá em Judá. Mas eles estão em grande miséria, desprezo. A sua cidade, Jerusalém, está com os muros derribados e as suas portas queimadas a fogo. Vemos aqui que currículo, vemos aqui que lista, que ele recebeu naquele momento. A notícia era das mais péssimas que tinha. Então a primeira, ele diz assim, olha, eles estão lá em grande miséria. Talvez a igreja hoje, ela tem muita abundância material, mas estão em miséria espiritual. Não tem abundância da palavra, da oração, da comunhão uns com os outros. Hoje talvez é muito notório. Talvez alguém, eu não vou na reunião hoje porque não me convém. Posso ver outra pessoa. Mas olha, eles estão em miséria. Ele estava passando fome, estava em miséria, estava cercado. Ele estava num cerco, dentro daquele lugarzinho, e ainda não bem cercado, que aqui vai dizer que o muro estava derribado. Os muros falam de limite. O muro fala de uma demarcação. E às vezes nós, a igreja hoje, estão com os muros derrubados. Os nossos limites da doutrina cristã talvez tenham sido derrubados pelo sistema mundano. E nós queremos ser iguais aos outros, iguais à situação que vem de lá. Do que aconteceu de Samuel. Samuel, nós queremos um rei, como as outras nações têm. Nós queremos ser iguais. E com isso, os muros doutrinários da palavra de Deus, as verdades espirituais vão acabando. E nós temos que restaurar. Nós temos que buscar esses valores perdidos. Nós temos que achar. E nós achamos por meio de quê? Da oração, por meio de buscar, por meio de unir. Né? Então eles estão lá em miséria, desprezo, eles estão desprezados. Hoje, pelo sistema mundano, nós, a igreja, somos desprezados. Mas não do Senhor. Nós não temos um sistema mundano, mas nós temos um sistema espiritual, um sistema celestial. Aonde esse sistema não vai deixar nós aprofundar, mas esse sistema vai nos puxar, nos levar para o céu. Porque naquele dia o Senhor virá nas nuvens e a igreja vai ser arrebatada, ela vai subir para estar com o Senhor. Mas o sistema mundano, ele procura afundar, acabar, aniquilar a igreja, os crentes para sempre. E talvez nós não estamos muito alertos para isso. Talvez a igreja não está vendo essas coisas. Mas quando a senhora estão em miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Olha o que Neemias estava encontrando agora. Olha o que seu coração palpitava para voltar a Jerusalém. Para ir conhecer, não voltar, que ele nunca esteve lá. Para ir a Jerusalém. Mas o que esperava ele lá? Esperava miséria, esperava lá desprezo, esperava Jerusalém, a sua cidade devastada,
os muros caídos e as portas detonadas, queimadas a fogo. Ele ia encontrar muita coisa para trabalhar. Era melhor que ele ficasse no Palácio Real. Mas ele orou 4 meses e jejuou, porque ele queria ir em Jerusalém. Irmão, vamos orar, que nós precisamos ir a Jerusalém. Nós precisamos ir à igreja. Nós precisamos entrar nessa missão de ajudar alguém, de confortar alguém. Aqui diz que o nome Neemias quer dizer aquele que tem levantado como ajudador, como restaurador, como consolador. Como é bom nós sermos consolados por alguém. Neemias estava lá para consolar, ele estava chorando em Jerusalém, então ele foi lá. Mas antes que ele foi lá para consolar Jerusalém do choro, aqui diz a palavra de Deus, no verso 4, tendo ele ouvido todas essas palavras, ele não alarmou com seus irmãos, e nem tampouco com o rei. Mas veja bem o que ele fez, veja bem o que eu posso fazer, veja bem o que você pode fazer, veja bem o que a igreja pode fazer. Quando ele recebeu tudo aquelas notícias ali, todas as notícias eram más. Então veja bem no versículo 4, o que ele agora como um restaurador, ele agora como um homem ali altruísta, veja o que ele fez. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me. Ele não assentou como você estava sentada aí no banco, não. Ele assentou no seu coração. Ele colocou no seu coração de fazer alguma coisa. Porque ele sabia que ele estava ali, diante do rei. Porque a boa mão do Senhor estava com ele. Não era apenas por ele ter sido escravo e levado e nascido ali, mas era Deus que tinha colocado ali. E então, quando ele ouviu tudo aquilo, ele disse, olha, eu assentei e chorei. Há quantas vezes você tem chorado por alguém? Você tem chorado pelo seu irmão, que não vem mais, que está disperso, está precisando ajuda, está descambando, está longe como aquela menina estava longe da corrida com a sua colega. Vamos voltar. Neemias queria voltar, Neemias queria ir lá. Então ele sentou, chorou, lamentou. Chorar não é como lamentar. Lamentar é mais do que chorar ainda. Então ele lamentou, jejuou e orou perante o Senhor Deus do céu. Nós vamos chegar no lugar aqui que vai orar, vai dizer quando foi isso aqui. Foi 4 meses, desde o mês de Quisleu até um outro mês lá. Eu contei no calendário judaico, são 4 meses. Às vezes nós não temos coragem de orar por 4 minutos. Mas ele orou por 4 meses. Porque ele precisava de fazer uma oração de 4 segundos. Ele orou 4 meses, jejuou, para fazer uma oração de 4 segundos. Irmão, talvez a nossa oração de 4 segundos pode ser que era oração válida, como a de Pedro, quando estava afundando, salva-me, Senhor. Então lamentou e chorou, e ele clamou, e disse, Senhor do céu. Então aqui quando ele disse, Senhor, ele estava lamentando, dizendo, Senhor, a minha prosperidade está lá, a minha nação está lá, Senhor. Eles estão em aprove, eles estão lá passando fome, os seus muros caídos. Mas, Senhor, eu peço, Senhor, neste momento, que o Senhor ouve a minha oração, porque o Senhor é o Deus grande e temível e guarda a aliança e a sua misericórdia para com aqueles que te amam. Ele sabia que aquele povo amava Deus, mas eles tinham pecado. Mas eles conheciam, eles tinham que ser advertidos. E talvez o nosso irmão que está em pecado, ele precisa ser advertido, ele precisa falar com ele, comunicar com ele, ele vai voltar. Eles são servos de Deus, ainda que estão para trás, ainda que pecou, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Era isso que Neemias estava buscando, a misericórdia de Deus para com a sua nação. Ele queria fazer alguma coisa, e o que eu quero fazer para a igreja, o que eu estou fazendo para a igreja. O Senhor guarda aqueles que te amam
Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração que eu faço de dia e de noite. Olha, ele orava de dia e de noite. Não pense que ele tinha tempo, talvez, como nós temos, não. Entramos para o nosso escritório, entramos para o nosso quarto, fechamos a porta, ligamos o ar-condicionado e lá vamos orar. Não, Neemias estava lá à beira do fogão, experimentando a comida, mas ele estava orando. Ele estava de passo vindo até o rei à mesa, mas enquanto ele trazia o vinho, ele trazia o alimento, ele estava orando. E nós podemos orar, irmãos, a todo instante. Eu me lembro de um grande missionário, que ele faleceu e deixou a esposa, Hudson, parece com 10 filhos. E aquela mulher, ela escreveu um livro. E ela dizia que ela orava todo dia 10 minutos para os seus filhos, durante o dia. À noite ela orava mais. Então ela contava que ela colocava o arroz lá para fazer, e então ela sabia que o arroz ficava pronto com 10 minutos. Então ela jogava o avental e ajoelhava e convidava os filhos, ajoelhava em volta dela. E nos 10 minutos que o arroz ficava pronto, ela estava orando. Quando ela levantava, o arroz já estava pronto. Irmão, nós podemos orar enquanto o arroz está cozinhando, enquanto estamos lavando a roupa, enquanto estamos indo para o nosso trabalho. 10 minutos. Ele orou 4 meses. Eu não sei se o arroz leva 10 minutos não, porque um dia a Amanda saiu e eu fui fazer um arroz e eu esqueci. Dentro de uma hora eu voltei lá, só tinha panela. Tem queimado tudo. Mas ela sabia, ela contava, dedicada. Ela orava, era aquele momento que ela tinha. E ela orava para os seus filhos depois, durante o dia, ela tirava mais 10 minutos para o outro, ela orava ao nome de todos eles. E todos eles se converteram ao Senhor. Porque eles tiveram a oração da sua mãe. Nossos filhos têm recebido as nossas orações. Nossos filhos têm recebido a oração da igreja. Nós temos tirado tempo para orar. Como eu disse, ele orou 4 meses, porque ele tinha que orar 4 segundos em um dia. E aconteceu isso. Depois de 4 meses, acontece o seguinte: Senhor, olha a minha oração, que eu faço hoje a confissão pelo pecado dos filhos de Israel. Você pode orar pelo pecado do seu irmão, pelo pecado da igreja, mas você tem que orar pelo seu pecado também. Ele orou pelo pecado de Jerusalém, dos seus irmãos lá, mas ele disse, olha, aí depois, pelos filhos de Israel, vírgula, os quais temos pecado. Ele também era filho de Israel, nós pertencemos a essa igreja, e quando alguém sente, nós sentimos com ele também. Então nós estamos no mesmo caminho, e nós temos que orar. E então, cometido perante o Senhor, eu e a casa do meu pai temos pecado. Todos nós somos pecadores. Mas nós não podemos dar lugar ao pecado. Nós temos que vigiar e orar, para que não entreis em tentação. É isso que diz lá a oração que ele diz. Nós temos pecado corruptamente. Ele colocou ele como homem corrupto. Mas ele diz que a boa mão do Senhor estava com ele. Irmão, apesar da nossa fraqueza, mas se nós adentrarmos no sistema espiritual, a boa mão do Senhor vai estar conosco. Eu tenho prova disso, que como a boa mão do Senhor tem sido comigo, no meu trabalho, na minha família, na igreja, na missão, aquilo que nós pegamos para fazer, o Senhor tem abençoado as nossas mãos, abençoado a mão dos irmãos, da igreja. Nós temos prova. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele estava lá com Neemias, mas Neemias precisava de fazer alguma coisa. Então ele disse que ele assentou, chorou, lamentou, mas ele tinha que levantar. Ele tinha que ir. Não é apenas nós estarmos aqui e orar para o nosso irmão que está lá, mas nós temos que ir lá na casa dele, tomar um café com ele, falar com ele, olhar nos olhos dele, para que ele possa sentir o nosso altruísmo, para que ele possa sentir que nós o amamos, nós gostamos dele e nós queremos o bem para ele. Olha, nós temos pecado corruptamente contra ti, mas olha,
nós não temos cumprido os seus estatutos e nem os teus juízos. Mas o Senhor lembra, o Senhor disse para Moisés que ainda que se eles pecassem, ainda que eles fossem para os confins da terra, o Senhor o traria de volta. Irmãos, nossos irmãos podem ser trazidos de volta. Se eles ouvirem a palavra de Deus, se eles tiverem um reencontro com Deus, e para ele ter um reencontro com Deus, nós precisamos estar intervindo. Nós precisamos estar junto, levando, ajudando a ele, para que ele possa fazer isso. O Senhor disse a Moisés, e eu tenho certeza, mas se vos converterdes a mim, e guardares o mandamento, eu cumprirei, e cumprides, então, ainda que ele esteja lá, eles vão voltar, porque eles ainda são os teus servos. Ah, Senhor, novamente ele clama, ah, Senhor, esteja os teus olhos, Senhor, atentos, os teus ouvidos, a oração deles. O irmão Lembré, ele disse que ele estava muito fraco, ele estava em pecado, ele disse, olha, eu não tenho coragem de ler a Bíblia mais. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, parece que tem uma pessoa sentada do meu lado, me batendo com chicote. Mas é isso que nós precisamos, ouvir a respeito, a nossa transgressão, o nosso pecado, a nossa falta, para que nós podemos acordar, levantar e fazer um reencontro com Deus. Então, Senhor, ouve a oração dos teus servos, para que eles possam agradar de temer o seu nome. E concede isso, Senhor, hoje. Irmão, vamos orar hoje. Não sabemos amanhã. Hoje eu estou orando para eles, ó Deus. E que o Senhor lhe der mercê perante este homem. Aqui findão, porque nesse tempo eu era copeiro do rei. Então aqui vemos hoje, Neemias está na Pérsia orando para restauração do povo de Israel. E dizendo, olha, hoje eu estou aqui. Eu sou copeiro, mas amanhã eu sou pedreiro lá em Judá. Eu estarei com eles. Eu estarei montando num cavalo, nós vamos ver aqui, e rodar à noite para ver como está os muros, se realmente está, como meus irmãos disseram, o muro está acabado. A nossa casa nós temos um muro, que é a divisa, é o limite. Daqui para cá é meu, daqui para cá é dele. Mas às vezes a igreja tem perdido o seu limite. Os muros estão rasgados. O inimigo está entrando. O sistema está entrando. Mas nós temos que reconstruir os muros. Restaurar aquilo que está faltando. Tem certeza que essa igreja está muito linda, muito bonita, nesses 80 anos, mas precisa restaurar mais alguma coisa. Sabe o que a igreja precisa restaurar? É você, é eu, é nós que estamos na igreja. Nós temos que ser restaurados, porque nós podemos ajudar alguém também a restaurar a sua vida. E para que as pessoas possam restaurar, nós temos que mostrar aonde está os muros quebrados, aonde está faltando, aonde está nós perdendo o limite das coisas de Deus. E nós achamos que tudo é paralelo, mas não. Tem absoluto, Deus é absoluto, a palavra é absoluta. O tema, nós sabemos que o sistema muda, como tem mudado muito, mas a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Então gostaria de estar ficando por aqui, falando sobre Neemias orando na cidade aonde ele estava na Pérsia. Ora aonde você está. Mas ele não só orou na Pérsia. Ele levantou e foi a Jerusalém. Ora para o seu irmão aqui, ora para a igreja aqui, mas vai na casa dele. Fala com ele, ora com ele. Nós precisamos de fazer isso. E nós vamos ver aqui na próxima, quando Neemias agora, ele disse, olha, porque a boa mão do Senhor estava comigo. E amanhã nós vamos, o capítulo 2, nós vamos ver como a boa mão do Senhor estava com ele. Após a sua oração de 4 meses. Amanhã nós vamos ver. Ele fazia uma oração de 4 segundos. E como valeu essa oração? Porque ela estava incluída naquela oração de 120 dias, de 4 meses. Quem sabe nós temos orado muitos anos, 88 anos. Você tem que orar 88 anos e mais um dia. Ora mais hoje. Vamos orar. Orai sem cessar.
Assim diz a palavra. E nós queremos orar para a igreja, para as pessoas, para os nossos filhos, para os filhos dos filhos, para a nossa, nessa geração de 88 anos, nessas igrejas, tenho certeza que aqui tem bisavô, tataravô, neto, bisneto, tataraneto, quem neto, tem muita nação. Nós precisamos orar por essas pessoas. Eles ainda são servos de Deus. Eles pertencem a essa igreja. Eles estão em Jerusalém. Mas os muros podem estar derribados. O inimigo talvez está apoderando, está entrando. Mas quem tem que fechar o muro? Neemias veio fechar o muro. Mas ele convidou todas as pessoas, nós vamos ver na parte depois, homens, mulheres e crianças, para que estivessem todos unidos, para que reconstruísse o muro, para que os inimigos não os desprezassem mais. Mas ainda nós vamos falar alguma coisa. Quando o nosso irmão aqui na ilha, ele escreveu uma frase dizendo assim, quando ele falou alguma coisa sobre esse capítulo, ele disse assim, olha, mas eu não sei onde estava o maior perigo. Se era as pessoas entrando em Jerusalém, ou se era a frieza de Jerusalém. Onde estava o maior erro? Não era que eles estavam lutando contra eles, mas era eles que estavam desprezando. Ele estava em desespero. Ele olhava os muros quebrados, mas não fazia nada. Enquanto chega agora Neemias, levantou eles. Neemias sentou, chorou, mas levantou. E ele foi em Jerusalém para levantar aqueles que estavam sentados, chorando, desprezados, sem saber o que fazer. Irmãos, vamos fazer isso. Vamos levantar, vamos convidar nossos irmãos para levantar, para que nós entremos nessa batalha, reconstruir os muros espirituais da igreja, da família, dos nossos filhos e também para aqueles que precisam, o nosso vizinho na nossa cidade, a se voltar para este lugar. Depende de nós fazermos isso, buscar, mostrar o caminho e caminhar juntamente com ele. Amém? Que Deus te abençoe.